Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um Ideias Olímpicas, o quadro aqui do canal onde a gente vai discorrer um pouco, ter algumas ideias fundamentais para Olimpíadas. Na aula de hoje, nas aulas anteriores, né, caso você não tenha visto, essa é a quarta aula do Ideias Olímpicas. Nas aulas anteriores a gente comentou um pouco sobre congruência, então a gente teve 3 aulas em que, juntando todas, teve mais de 1 hora de aula só sobre congruência modular. Discorremos várias técnicas de congruência, resolvemos questão da ímã, resolvemos questões cabulosas pra caramba, passamos a propriedade não de uma forma chata, uma por uma, mas sim resolvendo elas, aplicando elas nos problemas, né? E hoje o tema da nossa aula vai ser sobre indução, princípio da indução finita. Porque, assim, quando vai se melhorando matemática, quando vai se disputando Olimpíadas de alto nível, é fundamental que você conheça técnicas. É fundamental que, mais do que conteúdo em si, você conheça técnicas de resolução de problema. Indução, ela não é bem um conteúdo, óbvio. Existe sua teoria e tudo mais, mas ela é muito mais, eu vejo indução como muito mais uma técnica do que um conteúdo, porque é muito simples. O negócio é aplicar, o negócio é você ter essa cara, indução. Se eu aplicar indução nesse problema aqui, ó, dá muito bom. Então a gente vai ter essa aula hoje, o Ideias Olímpicas hoje vai ser focado em indução, porque indução é mais um jeito olímpico de resolver problemas. Para quem acompanha aqui o canal sabe o que eu digo. Existe a forma tradicional de resolver problemas e a forma olímpica. A gente vai priorizar a forma olímpica, porque é um problema que muitas vezes seria muito cabuloso se não fosse resolvido por indução, com indução vira um problema extremamente simples. Mas vamos lá. Uma definição de indução para você pegar a ideia é: se trata de transformar a questão em uma fila de dominós. Como assim? Vamos lá. Quando a gente fala de indução, o princípio de indução finita, ele se baseia no seguinte: você vai provar para um caso específico o caso mais simples possível. Ele está, por exemplo, na definição que eu estou trazendo abaixo aí, que eu retirei desse livro aqui, ó, um livro excepcional de teoria dos números, né? Que é esse livro aqui, da coleção Textos Universitários da SBM, e eu retirei esse trechozinho onde ele faz aí basicamente, né, a definição de função e o que é aplicado em indução, né? Mas eu não vou ler esse texto, eu vou mais explicar para vocês. Eu vou explicar baseado nessa analogia que tem aqui embaixo. Ó. O que é essa analogia que tem aqui embaixo? Um dominó. Todos vocês já devem ter visto aqueles vídeos na internet onde tem um dominó, aí a pessoa cutuca o dominó, aí o dominó vai derrubando o seguinte, vai derrubando o seguinte, vai derrubando o seguinte, vai derrubando o seguinte. Em todo livro didático vai ter a analogia dos dominós. É quando você faz um dominó cair, o dominó da frente vai cair. Então, obviamente, se o que você está tentando provar realmente é verdade. Se for falso, não vai acontecer isso. Mas vamos lá. O que é que acontece? Para você conseguir derrubar um dominó, você tem que ter um primeiro dominó. Fundamental. Se você não tiver um primeiro dominó, significa que você não tem nenhuma fileira de dominó. Se você não tem nem o primeiro, como é que você vai ter o resto? Então, o que é que a gente faz? Que a gente chama aqui na indução essa analogia. É a base de indução. O livro diz o PN0, né? Só que eu não acho essa anotação muito legal para vocês. Você não precisa decorar o PN0. Cara, é muito mais simples você entender. É o caso mais simples. Sei lá, se o caso mais simples do negócio for o caso que n é igual a 1, é esse. Se o caso que n é igual a 0, é esse. Se for qualquer outro número, é esse, cara. É o caso mais simples. O mais simples de se visualizar, que você consegue fazer ali rapidamente. Esse é a base de indução, é o caso mais simples. Você vai provar que vale para esse caso. Por quê? Porque se você vai provar que vale para um caso, indução, você vai tentar provar que vale para o caso seguinte, e para o caso seguinte, e para o caso seguinte. E aí, você vai gerar meio que uma conjectura aonde se vale para um, vale para outro, vale para outro, vale para o outro. Só que em vez de ser uma simples conjectura onde você não prova, indução, você vai provar. E ó, você vai fazer todos os casos? Não. Por isso que o nome é princípio de indução finita. Vamos lá. A partir do momento que você tem essa base de indução, olha para nossa figura, a gente tem um dedo cutucando o dominó e os seguintes estão caindo. Por quê? Porque isso é o passo indutivo. O que é o passo indutivo? É eu fazer algo para induzir que vale para o caso seguinte. Por exemplo,
eu vou ter a base de indução, eu vou ter a hipótese indutiva e eu vou ter o passo indutivo. O que seria a hipótese indutiva? O dedo, a mão que está tocando os dominós para iniciar a queda sucessiva deles. Por quê? Porque você precisa ter uma hipótese, algo de que partir. Olha, por exemplo, se eu disser que todo número quadrado perfeito é congruente a 1 ou congruente a 0 módulo 4, isso é um fato, mas você pode provar por indução. Por quê? Porque é o seguinte, você pode ter uma base zero, ter uma base de indução. O caso mais simples, qual é o quadrado perfeito mais simples? Zero. Zero é congruente a quanto módulo 4? Zero. Beleza, provei o primeiro caso. Agora eu vou fazer uma hipótese indutiva. Qual é a minha hipótese indutiva? O que eu quero provar. A hipótese indutiva sempre é aquilo que eu quero provar. Então, por exemplo, se eu quero provar que todo número quadrado perfeito ele vai ser congruente a 1 ou a 0, módulo 4, eu vou colocar lá, vou expressar isso, eu vou gerar dois casos, eu vou ter duas induções para fazer, o que é congruente a 0 e o que é congruente a 1. Seguinte, eu vou fazer o passo indutivo, provar para um quadrado perfeito maior e tudo mais, e aí você vai gerando. Agora, vamos visualizar isso aqui na prática, meu irmão, com um exemplo olímpico de indução finita. Óbvio, o mais conhecido de todos. Um belo dia, né, o senhor Gauss nos presenteou com essa fórmula. Mais do que essa fórmula, ele nos presenteou com essa ideia, né, que é a ideia da soma dos termos de uma PA, né. Ele fez primeiramente para a soma de um termo de um PA de razão 1, mas aí a gente expande para todos os outros, né. A gente é curioso, né, a gente acaba expandindo para todos os outros. Mas enfim, a ideia hoje é demonstrar essa fórmula, né? Esse exemplo foi tirado, se eu não estou enganado, do Tópicos de Matemática Elementar, estava lá no Tópicos de Matemática Elementar, esses exemplos que eu tirei aqui para a aula. E esse exemplo diz, demonstrar que para todo inteiro positivo n, né, então contando os n inteiros positivos, n vai ser um inteiro positivo sempre, essa fórmula é verdade. O que é que eu vou fazer? Primeiro passo, demonstrar para o caso n igual a 1. Ou seja, eu vou assumir que n é igual a 1 e eu vou demonstrar para esse caso, como está bem ali explícito. Ó. 1 é igual a 1 vezes 1 mais 1 sobre 2. E isso é igual a 2 sobre 2. Só que 2 sobre 2 é o quê? 1. Entendeu? Então eu já provei para o primeiro caso, já era. Por isso que eu sempre falo, por isso que eu estou falando agora, né? Sempre escolha o caso mais simples. Por quê? Porque você vai ter que demonstrar para esse caso. Para esse caso, como é que você vai ter que demonstrar? Fazendo. Entendeu? Então, cara, se o caso mais simples for zero, aqui não poderia ser zero porque diz que é inteiro positivo. Mas se puder zero, usa zero, cara. Vai ser o caso mais simples. Agora o segundo. Vamos lá. Na segunda parte, a gente vai fazer a nossa hipótese indutiva. Lembra que aqui em cima, ó, eu disse que a nossa hipótese indutiva era a mão que estava acionando a queda dos dominós, e a queda dos dominós era o nosso passo indutivo? Pois é, aqui a ideia é semelhante. A gente demonstrou o primeiro caso, então a gente já tem a nossa base indutiva, que é o caso n igual a 1, e a gente vai fazer a nossa hipótese indutiva, que é a nossa mão. O que é hipótese indutiva? Ora, se você está prestando atenção no que eu estou falando, você vai notar que a hipótese indutiva é simplesmente o que eu quero provar. Então, se eu quero provar a afirmação que ele está colocando ali no exemplo, a minha hipótese indutiva é essa afirmação. Não é outra coisa. A hipótese indutiva é essa afirmação. Ela vai ser 1 mais 2 mais até o mais n é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. É isso. Se fosse qualquer outra coisa que eu quisesse provar, seria essa coisa. Entendeu? A hipótese indutiva sempre é aquilo que você quer provar. Vamos lá. Sempre é uma palavra muito forte, mas quase sempre vai ser aquilo que você quer provar, ou indiretamente vai ser algo que vai fazer você chegar no que você quer provar. Vamos lá. Aí o que é o terceiro passo? O terceiro passo, ele é a grande sacada da hipótese intuitiva. Por quê? Se você provou que vale para um caso mais simples, você tem a base indutiva. Se você já tem a sua hipótese indutiva, você já sabe de onde você vai partir. Você já sabe que aquilo provavelmente é verdade e que você vai demonstrar aquilo. Ou que aquilo provavelmente é mentira. Né? Se for uma prova, se você estiver tentando fazer uma prova por absurdo. Vamos lá. Nesse terceiro caso, nos passos indutivos, a gente vai provar para o caso n mais 1. O que é o caso n mais 1? Ora, a fórmula ela não está valendo para o caso até n,
eu não estou colocando até o n, eu vou colocar para o seguinte, para o n mais 1. Afinal, o n pode estender até o infinito. Só que se eu provar que vale para n mais 1, vai valer para n mais 2, vai valer para n mais 3, vai valer para n mais 4, vai valer para n mais 5, até o infinito. Entendeu? Por isso que é o princípio de indução finita. Você vai provar que vale para alguns casos limitados e a partir disso você vai poder estender para onde você quiser. Mas vamos lá, entender aqui como é que a gente faz espaço indutivo. Primeira parte. Na primeira parte, nessa parte que está verde, eu tenho o caso n mais 1, ou seja, o caso seguinte para o que eu quero provar. Nessa parte de preto aí que tem HI, foi o que eu coloquei. 1 mais 2 mais n. O que é isso? 1 mais 2 mais até mais n. Isso é a nossa hipótese indutiva. Olha lá em cima o que é que tem. Isso aqui, cara, isso aqui que eu estou colocando é extremamente igual a isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui. Então, o que é que você vai dizer? Você vai colocar isso, somar mais n mais 1, que seria o seguinte de n. Depois de n vem que n mais 1. Se eu quisesse provar para n mais 2, viria n mais 2, entendeu? Aqui a gente vai se estender até o n mais 1. Igual a. Só que olha aqui o que mudou. Mudou, não foi essa parte aqui, não. Tá igual aqui. Por quê? Porque eu substituí. Aonde tinha n, eu substituí pelo seguinte. O que é o seguinte de n? N mais 1. Então, olha, não é n, inclusive aqui, ó, deixa só eu corrigir que aqui teria que ter um parênteses, né? Que não é só o 1 multiplicando, é o n mais 1 multiplicando. E aí você vai deixar o que aqui, ó? Você vai deixar isso aqui, esse n mais 1 vai multiplicar esse n mais 2 sobre 2, e aí você vai resolver a continha. Agora é só resolver continha. Porque depois que você fizer algumas manipulações algébricas aí, você vai chegar aqui n ao quadrado mais 2n mais 2 sobre 2 vai ser igual a n ao quadrado mais 2n mais 2 e sobre 2. E aí, basicamente, cara, você vai chegar no que você quer, né? Você vai conseguir chegar na ideia que você quer. Por quê? Porque a ideia de indução parte desse princípio. É de você partir do caso mais simples, né? Daquela parte ali mais trivial, como a gente partiu do 1, e assim ir fazendo como se fosse uma queda sucessiva de dominós. Vamos agora para um exemplo um pouco mais sofisticado de indução. Que esse exemplo ele diz o seguinte, né? Demonstrar que para todo número natural n, aí essa formulazinha aí é múltiplo de 24. Existem várias soluções para demonstrar essa formulazinha. Óbvio, como a gente está na aula de indução, vamos demonstrar por indução. Como a gente pode ter uma saída? E entenda, em matemática, ainda mais quando você está falando de Olimpíadas, nunca vai existir apenas uma saída. Não existe apenas uma forma de resolver um problema. Talvez a forma que você pense seja mais simples. Talvez não. Então sempre vai ter uma outra forma de resolver o problema, mesmo que essa forma não seja mais simples, entendeu? Mas vamos lá, uma forma que eu pensei de primeira, e se você pensou outra forma, fica à vontade para dizer aí nos comentários outra forma de resolver esse problema. Eu pensei de primeira essa, né, usando indução e congruência. Por quê? Observe o seguinte, ó. Eu tenho aqui a nossa formulazinha, né? O nosso m de n é igual a toda essa expressão que você está vendo aí. Eu vou definir a hipótese indutiva. Só que o que é a hipótese indutiva? A hipótese indutiva vai ser a expressão que a gente quer provar. Só que, olha, esse m de n aqui não está me servindo de muita coisa, cara. Não está me servindo de muita coisa. Então eu vou substituir ele por algo que me sirva. Eu quero provar que é múltiplo de 24. O que é que um número múltiplo de 24 tem de propriedade legal? Ora, bolas, ele é congruente a zero módulo 24. Então, por que não usar isso? Então foi o que a gente fez. Se liga. A gente disse, né, a gente implementou aqui que a hipótese dedutiva seria n vezes essa expressão é congruente a zero módulo 24. Porque se isso for verdade, significa que toda expressão é múltipla de 24, entendeu? Então vamos lá. Seguindo a nossa prova, a gente fez a seguinte decomposição. A gente resolveu a nossa expressãozinha, chegamos
nessa coisa linda aqui, nessa expressão algébrica linda aqui, né, para não dizer outra coisa. E aí a gente decompôs essa expressão algébrica nesses termos aqui, né, 3 elevado a n à quarta, aí 2n ao cubo, e cada um deixando um resto R, R2, R3, R4, né, restos diferentes ou iguais, não é importante para a gente, todos módulo 24. E o que é que a gente definiu em seguida? A gente definiu os restos, quanto cada um iria deixar, né, no módulo 24 aí. E a gente chegou aos seguintes casos. O n à quarta é congruente a R1, que é congruente a... Aí a gente foi deixando, né? 2 ao cubo, 2 ao quadrado. Eu não vou me estender aqui sobre congruência. Caso você não esteja muito inteirado sobre congruência, eu vou ter o link para os nossos vídeos sobre congruência vão estar na descrição do vídeo, vão estar ali nossos vídeos sobre congruência, você vai lá, entende o que é congruência e depois volta nesse vídeo aqui. Mas vamos lá. Basicamente, a gente vai aplicar algumas propriedades de congruência e tudo mais, definir cada um é congruente ao quê, e da onde é que isso partiu, Cauã, esse 2 ao cubo, 2 ao quadrado, não era o módulo 24, que é isso? É simplesmente fatoração. Quanto é 24 fatorado? 2 ao cubo vezes 3. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8 vezes 3 é 24. É simplesmente a fatoração, cara. É só para lhe dar uma ideia. Inclusive, talvez as próximas aulas, né, do Ideias Olímpicas, talvez a gente trate alguma aula sobre fatoração, né? É uma possibilidade aí. Ou fatoração ou geometria plana. Vamos lá. Em seguida, a gente teve a seguinte sacada. Depois disso, a gente foi e fez isso para o caso n mais 1. Por quê? Porque isso seria o nosso passo indutivo. Lembra o que é o passo indutivo? É quando eu já sei que eu já tenho uma base fixa forte, eu já tenho a hipótese indutiva bem estabelecida, eu vou fazer os domínios caírem. Isso é o passo indutivo. Eu já sei que para o N vale, eu supus que valia, é a minha hipótese. É uma hipótese. É certeza que vale? Não, porque pode dar errado. Se der errado, é uma prova de contradição. Inclusive, estava resolvendo um problema, né, da Olimpíada Cearense de Matemática, de edições anteriores. Problema hiper complexo, era para provar que um número lá não era quadrado perfeito e tal. Pô, passei, penei pra caramba nesse problema. Quando eu fui ver, era uma prova por congruência, né? Porque, como eu disse anteriormente na aula, todo número quadrado perfeito é congruente 0 módulo 1 ou congruente 1 módulo 1 não, perdão, módulo 4 ou 0 módulo 4. E aí, basicamente, o problema ele partia de você fazer uma induçãozinha simples ali, aonde você ia chegar aqui em um absurdo. Tipo, no final ia dar uma coisa diferente da sua hipótese indutiva e, pô, absurdo e tal, não sei o quê. E aí, se uma coisa está contradizendo a outra, é porque isso está errado. Né? No nosso caso aqui, isso vai se valer. Vamos lá. Mas aí a gente vai resolver, né, essa expressãozinha algébrica bonitinha aqui, né, onde você substitui os valores de n por n mais 1. A gente vai resolver tudo isso e a gente vai chegar nessa coisa aqui, né, meio estranha e assustadora. E, cara, assim, quando você está resolvendo um problema de matemática, é meio complicado você não chegar em algumas coisas assustadoras. Às vezes assustadoras, às vezes nem sempre a área da figura é um númerozinho bonito, às vezes é, sei lá, a raiz de 37, essas coisas acontecem, né? Nem sempre todos os problemas são bonitos. Vamos lá. Você vai chegar nessa expressão muito feia. E qual vai ser a grande sacada para dar o mata, né, acabar com essa questão? Vai ser você voltar naqueles valores, tipo, n à quarta é congruente a R1, que é congruente a 2 ao cubo, e assim sucessivamente, n ao quadrado é congruente a R3, que é congruente a menos 2 ao cubo, e aí você vai substituir quando esses n's aparecerem, porque quando eles aparecerem, lembra, vai ter que valer. Então, você vai olhar, tipo, 14n ao cubo é congruente a 0, módulo 24, e aí os números vão sendo congruentes a 0, 0, 0, 0, 0. E aí, como todos os números vão ser congruentes a 0, módulo 24, então isso significa que todos os números são divisíveis por 24. Se todos os números são divisíveis por 24, significa que a soma desses números é um múltiplo, com certeza, porque todos eles têm fatores 24. Imagine que eu poderia colocar o 24 em evidência. E essa é a grande sacada da questão. Basicamente, você ter essa ideia
de primeiro provar o caso mais simples, depois você vai ter a sua hipótese indutiva e por último você vai fazer o seu passo indutivo. Bem, a nossa aula sobre indução vai ficando por aqui. Essa era basicamente a ideia que a gente queria passar. A gente não extrapolou no tempo, ideias olímpicas sempre ficam em torno de 20 a 30 minutos. E basicamente essa é a ideia. É você ter essa técnica, essa ferramenta a mais. Porque sempre que a gente está trabalhando com matemática, é importante a gente ter ferramentas no bolso para uma questão. Como eu disse, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa questão foi resolver por indução. Por quê? Porque para mim era o mais simples. Pô, vou pegar isso aqui, vou fazer uma indução e vou conseguir chegar numa prova. Às vezes você não vai ter essa cara de primeira, às vezes vai acontecer como eu fiz nesse meu problema. Tentei, tentei, tentei. No final eu tive a ideia, pô, indução. E muitas vezes a gente está trabalhando aqui com casos meio óbvios, mas no futuro vídeo de indução, a parte 2 que a gente possa fazer aí, com técnicas um pouco mais sofisticadas, a gente pode trabalhar alguns casos em que a indução está um pouco oculta, em que ela não está ali tão clara, em que você olha para um problema e você não diz, cara, isso aqui é indução. Então, basicamente, vamos ficar aqui por Ideias Olímpicas de hoje. Nos próximos vídeos, provavelmente a gente vai é, não fazer vídeo sobre Ideias Olímpicas, vamos fazer vídeo sobre alguns outros temas. E posteriormente, quando a gente voltar, provavelmente vai ser Ideias Olímpicas sobre geometria plana ou trigonometria, alguma coisa assim, combinatória talvez. Muito provavelmente nos vemos lá.